Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. Vamos entrando. Vai escrevendo aqui para mim de qual cidade você está me assistindo. Se você fala de Vila Velha, se você fala fora do estado, fora do país, vai escrevendo aí de qual cidade você está me assistindo. Hoje temos uma convidada especial, Vanessa, nutricionista da Clínica Schunk, uma grande parceira. E o tema de hoje, devido a o mês das mulheres, vamos falar de endometriose, tá? Vamos falar de endometriose e mulheres que sofrem dessa doença sabem o quanto que é incapacitante e nada melhor do que a gente falar uma visão mais sistêmica e principalmente como a alimentação pode influenciar positivamente no tratamento dessa doença, tá bom? Então temos aqui a nossa queridíssima Fabi de Imbituba, Santa Catarina. Bom dia, Celso. Bom dia, Suelen. Vamos lá. Vanessa, você já entrou aqui? Eu não vi você. Já deve ter feito o pedido aqui. Vamos colocar aqui, Vanessa. Vamos lá. É isso aí. Vamos entrando. Bom dia, Tô Vanessa. na, tô na área. Me escuta bem? Tô escutando direitinho. Tá tudo bem aí para escutar? Tudo certo. Legal, Vanessa. Então vamos lá, o tema hoje, em especial o Dia das Mulheres, vamos falar, né, de como a alimentação pode influenciar positivamente no tratamento da endometriose. Nada como trazer você, uma nutricionista extremamente antenada, até porque a nutrição funcional dá esse direcionamento no tratamento dessa doença, que é uma doença inflamatória. Então, eu quero realmente te agradecer pelo seu tempo, agradecer pela forma como você também trata os meus pacientes. E vai ser show a gente compartilhar conhecimento aqui para todo mundo. E eu Hum, quero que as mulheres saibam, né, que eu começo com uma reflexão, Vanessa, porque assim, a endometriose, né, se a endometriose é uma doença inflamatória, por que, né, ninguém quase fala que o tratamento está no prato do paciente, né? Está no prato, o tratamento está ali no prato do paciente, muitas vezes até superior ali a respeito de um medicamento. Então, obrigado. Vamos falar sobre esse tema, falar de alimentação, vamos falar de que é a endometriose. Enfim, vamos dar um direcionamento maior, porque realmente a endometriose é uma doença incapacitante para boa parte das mulheres. verdade. E a mulher, ela aprende tanto a conviver com dor, né? E muitas vezes ela passa uma vida inteira quase sem imaginar que ela tem esse diagnóstico de endometriose, sem investigar isso mais a fundo. Agora que começou-se a se falar um pouco mais, né? Mas por muito tempo não se falava em endometriose. Aí as pessoas perguntam assim, mas é uma doença que chegou agora? Não, é uma doença que já tem muito tempo. E, infelizmente, as pessoas não investigavam aquela dor, achavam que é normal. Mulher no período menstrual sentir muita dor, e não é para ser assim, né? Exatamente, Vanessa. E aí, o diagnóstico, boa parte, demora de 7 a 10 anos. É muito tempo, né? Então, por ser uma doença incapacitante, a mulher sente muita dor no período menstrual, cólicas terríveis, sangramento. Algumas mulheres ficam ali anêmicas, enfim. Imagine 7 anos da vida dela, ela tem uma doença incapacitante, a qualidade de vida dela realmente fica totalmente comprometida. Então Verdade. você tocou num tema muito sensível. Não é algo novo, não é algo que realmente foi descoberto agora, mas é porque muitas vezes o diagnóstico, muitas vezes passa desapercebido ou demora a ser percebido. E o diagnóstico, para ser fechado, depende de um médico, obviamente, para você, ginecologista na área, que faça uma investigação, principalmente por exames de imagem, né? E o principal exame para fechar diagnóstico da endometriose são dois.
tomografia de abdômen, né, e de pelve, e também a ressonância magnética. Por quê? O que é endometriose para as pessoas que estão chegando aqui agora? É como se fosse a, as células, né, que crescem do útero ali, do endométrio, elas crescessem fora do útero. Essas células são semelhantes, elas crescem fora do útero. Ela pode crescer no ovário, ela pode crescer na trompa, ela pode crescer na bexiga, ela pode crescer ali no peritônio, ou seja, essas células que são semelhantes ao útero, ao endométrio, elas começam a crescer fora do endométrio, né, fora do útero. E aí, por isso, do tamanho ou da extensão dessa endometriose, quanto maior, mais incapacitante, mais dor a mulher sente. Então, algo que era para ser focado ali começa a se espalhar. E aí isso é que muitas vezes, né, faz um exame de imagem e vê vários focos ali. Ó, esse foco aqui é sugestivo, ali na bexiga, na trompa, no ovário. E quando chega o período menstrual, a mulher realmente sofre demais. Sim. E a gente tem até um problema sério que acontece, que é a aderência de órgãos por causa desse endométrio crescido aí, né? E altera até o funcionamento de alguns órgãos, né? Por isso que às vezes tá aquele descompensamento hormonal, por conta dessa situação. E, inclusive, pode causar até infertilidade, né, da Nossa, paciente. perfeito. É bem sério. Exatamente. Quantas e quantas mulheres são tentantes, não conseguem engravidar quando vai ver, É uma né? endometriose. Uhum. Exatamente, né? Então, um diagnóstico é um diagnóstico que envolve a parte clínica do paciente, laboratorial e também é feito através de exames de imagem, uma tomografia de abdômen total, uma ressonância de abdômen de pelve. E vou te dizer, né? Alguns casos nem pega, né? Tá tão pequeno ali que o diagnóstico é clínico, certo? Então, Exato. vai muito da sensibilidade de cada mulher. Às vezes, a mulher tem focos extremamente pequenos que numa imagem não pega. E aí, o Uhum. diagnóstico é clínico, certo? E o mais Sim, importante de tudo, Vanessa, a partir do momento que a mulher saiba desse tratamento, saiba o diagnóstico, e não só isso, né? Que ela perdeu boa parte da vida dela, tendo essa dificuldade de engravidar, por não ter o conhecimento, muitas vezes não foi do profissional correto. Mas o mais importante de tudo, né, Vanessa, é como conduzir esse tratamento. Aliás, antes disso, né, como não surgir, né, como realmente evitar o surgimento da endometriose. Porque, querendo ou não, é uma doença inflamatória. E aí é esse nosso papel, eu como médico, você como nutricionista funcional, eu que tenho essa visão integrativa, que a gente fala muito de inflamação, a gente fala de processo inflamatório, a gente fala de que o início de boa parte das doenças atualmente se relaciona com uma inflamação sistêmica, né? Uma inflamação a nível intestinal, que progride, vai para a parte sistêmica e, consequentemente, provoca, né, todo esse desencadear. Então, assim, a endometriose é uma doença inflamatória. E a inflamação ela surge através de hábitos alimentares, através de estilo de vida inadequado. E é isso que a gente vai reforçar para vocês aqui, como é o surgimento da endometriose, quais pontos que a gente tem que focar e quais são os principais alimentos que a gente tem que ingerir no nosso dia a dia para realmente ter o tratamento completo. Por quê? Né, Vanessa? O tratamento convencional, né, na maioria das vezes, é o quê? É anticoncepcional, é exato. medicamentoso. Mas fale a sua experiência, fala a sua prática, enfim. Eu falo que a gente acaba usando a medicação muito para tratar o sintoma da doença e não para tratar a doença como a causa dela, né? Então, por que que é tão importante a alimentação? Eu vou dar os nutrientes, os substratos necessários para diminuir essa inflamação com a alimentação.
Então não Uhum. adianta eu ficar ali enxugando o gelo, tomando medicação, 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 e, por outro lado, dando gatilhos para essa endometriose inflamar cada vez mais. Né? É o enxugar gelo que a gente sempre fala. Então, assim, o fato de você mudar a sua alimentação, mudar os hábitos de vida, vai ter uma repercussão muito mais positiva. Você vai ver que o próprio efeito da medicação vai ficar um pouco mais firme, mais potencial. E por isso que eu gosto muito de prezar por isso. A doença é inflamatória. Vamos lá, primeiro muda o estilo de vida. Depois você vai fazendo uso da medicação, que vai dando tudo certo. E no caso de doença inflamatória, já pode entrar aí falando o que é os vilões dessa doença? Vamos falar, mas eu quero realmente só contextualizar que você colocou muito bem. Porque o tratamento convencional da endometriose, e vou deixar bem claro, não quer dizer que você que tem aqui endometriose tem que parar de tomar remédio, nada disso, né? O tratamento convencional é anticoncepcional. Você fazer um bloqueio hormonal, você usar medicamento para dor, mas como a Vanessa disse aqui, isso aqui é enxugar gelo. Você só está tratando o sintoma e não está atuando na raiz do problema. E quando você tem essa visão mais aprofundada, é, é, olhando além dessa ponta do iceberg, indo ali a fundo na causa raiz, e a principal causa é realmente a inflamação. E quando você muda os seus hábitos de vida, através de alimentação, estilo de vida, como a Valência colocou aqui, você vai percebendo, mulher que sofre dessa patologia, que as cólicas ficam menos frequentes, né? Que a intensidade fica menor, que talvez vai ter meses que você não nem vai ter dor, certo? Né? Nem vai ter dor. Por quê? Porque você está atuando na causa raiz, você está atuando ali dentro dos gatilhos que é processo inflamatório. Por quê? Quanto mais alimentos inflamatórios, é isso que a gente vai falar aqui, quanto mais alimentos inflamatórios, mais você está liberando citocinas inflamatórias, prostaglandinas e vai aumentar a sua dor, certo? E aí, por isso, mas o que é analgésico, o que é anti-inflamatório? Eles estão atuando ali na prostaglandina, vai diminuir isso. Mas não seria mais inteligente você evitar algo para não ter esse gatilho do que você teve esse gatilho, teve esse desencadear de citocinas pró-inflamatórias e depois tomar um remédio, né, para apagar incêndio? Não. Vamos ter um pensamento de trás para frente. Peraí, se é inflamação, eu vou diminuir os processos inflamatórios. E aí que entra a questão da alimentação, que é extremamente poderoso, tá? Vanessa, ainda bem que estamos, né, numa era de informação, de internet, de tudo, que simplesmente as pessoas hoje estão tendo cada vez mais de despertar a respeito dos alimentos. Porque se a gente falasse há 10 anos atrás, ó, tira o trigo, tira o leite. Ontem mesmo eu publiquei falando de a relação de caseína sobre lipedema. Mas se a gente falasse isso há um tempo atrás, a gente ia ser taxado como terroristas alimentares, que a gente que simplesmente isso aí é achismo, que isso não tem nada a ver relação causal, e pelo contrário, na nossa experiência clínica, quantos e quantos pacientes, mulheres, se beneficiam mudando o padrão do comportamento da endometriose, seja na diminuição da dor, das cólicas, diminuir a distensão abdominal, melhorar a parte do intestino. Porque vai como assim intestino? Tem mulheres que têm foco no intestino que provoca constipação, né? Tem uma distensão que ela não sabe de onde é. Melhorou o alimento. Então, assim, melhora muito a qualidade de vida. Por isso que realmente a parte da alimentação, e a gente tem que falar abertamente aqui, né? Vai além de tirar os alimentos os inflamatórios, e tem alguns alimentos que boa parte das pessoas não conhece, que são os alimentos que, eu como a vida inteira, por que agora está fazendo mal? Pode falar abertamente aí quais são os principais que causam esses processos inflamatórios.
A gente tem aí, eu acho que você já começou falando bem aí, que são a questão dos derivados de leite animal, né? E muita gente acha assim, mas eu tomo leite sem lactose. Mas não adianta, gente. O problema do leite não é nem a lactose. A lactose é ruim para quem tem intolerância. O problema do leite está na caseína, uma proteína muito indigesta, altamente inflamatória, e ela vai ser um dos propulsores, ainda mais que as pessoas colocam isso numa rotina. Quem come manteiga todo dia. Quem come queijo todo dia. O leitinho, o cafezinho com leite ali é todo dia. Então, imagina você durante anos e anos da sua vida entregando o gatilho ali, o substrato excelente para essa endometriose ficar cada vez pior, né? E aí você pensa assim, igual você falou, mas antigamente eu não tinha esse problema, agora eu tô tendo. Mas antigamente era um carro zero, né? Depois de alguns anos, a máquina da gente precisa de manutenção. Então você vai entregando ali coisa ruim durante um tempo, enquanto tá tudo novinho, ok. Mas e aí? Vem as alterações hormonais, a máquina da gente pede manutenção, gente. Então vamos entregar o combustível certo aí pra gente. Então, assim, Famoso primeiro. ditado, né? Exato. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Exatamente. E a gente tem essa capacidade, o corpo da gente vai absorvendo ali, vai tentando resolver, não consegue, chega um momento que dá um problema. Então, assim, É, para mim, em primeiro lugar aí, vem empatado os derivados de leite animal e também o açúcar, que o açúcar, né, é Ô, o que Vanessa, destrói. só dando um gancho aqui a respeito você falou do leite, aí tem gente que fala assim, poxa, mas eu fiz o teste de intolerância e não deu nada. Já fiz um teste genético que não deu nada. Aí isso buga a cabeça da pessoa, né? Buga, fala assim, olha só, a maioria das vezes, né, boa parte dos exames não pega, como foi dito aqui, porque é caseína, o problema não é a lactose. E aí você vê muito na retirada dos alimentos. Peraí, fica 10 dias. É uma questão de realmente você perceber esse teste. Tira 15 dias os excessos, ou tira 100%, 15 dias os alimentos que a leite e derivados e percebe como vai ser o seu comportamento daqui para frente. E como você muito bem colocou, não é só o leitinho, é o pãozinho, é a manteiga, é o requeijão, é um bolo, é um biscoitinho de leite. Então, são anos a pessoa se expondo que, infelizmente, essa corda vai se romper e vai desenvolver doença. E não é só o leite, como você disse aqui, o açúcar, certo? O açúcar também. O açúcar vai nessa mesma linha, porque o açúcar a gente já está mais do que provado que é um alimento extremamente inflamatório, em várias doenças, né? A gente vê aí a presença da retirada do açúcar como uma premissa básica. Então, em qualquer doença que a gente tenha o cunho inflamatório, a gente precisa pensar bem no consumo do açúcar. E, gente, por mais que seja uma troca de açúcar, eu vejo muita gente fazer isso. Eu parei de consumir um açúcar cristal, um açúcar branquinho, troquei por um açúcar demerara, troquei por um outro açúcar é açúcar. Então, assim, qual é o ideal? Vamos aproveitar um pouco mais do sabor do alimento. Vamos adoçar com as outras, com fruta, maçã serve muito para adoçar. Qualquer tipo de bolo, qualquer suco que você faça, se você coloca uma maçã junto ali, você vai adoçar. Você tem as tâmaras, você tem uma infinidade de opções que você não precisa usar o próprio açúcar, que ele vai bater ali, vai entrar assim, fazendo, além de te deixar num contexto totalmente prejudicial, né, de picos de insulina e tudo, você vai estar dando start ali para inflamação em vários locais. Não vou falar só da endometriose, em qualquer coisa que você tiver uma predisposição inflamatória, o açúcar ele vai ajudar ali a potencializar essa inflamação. Exatamente, Vanessa. E isso se estende para os adoçantes, tá? É importante as pessoas entenderem que adoçante artificial, sucralose, aspartame, acho que as pessoas já estão bem cientes disso, que também são gatilhos para doenças inflamatórias,
para o desenvolvimento da endometriose. Então, falamos do leite, derivados, falamos do açúcar, e qual que é o terceiro ali da sua lista que você considera aí o mais inflamatório, que já falamos diversas vezes, mas muitas vezes passa desapercebido porque a vida toda a pessoa consumiu isso e acha que não, é hábito do brasileiro, enfim. Qual que é o terceiro, Vanessa? Vou falar aqui, eu ia falar de outro, mas eu vou falar do café. Ah, do café, mas não era do café, não. Não era, não? O Não. álcool. Ai, É meu o Deus. trigo, né? De uma Ah, maneira o geral. trigo também, com O café certeza. pode ser, vamos falar do café, mas o trigo, para mim, está no top 3 dos Sim. laticínios, do Uhum. açúcar, farinhas brancas de uma maneira geral, né, o Sim. trigo, porque a pessoa está consumindo ali pão, glúten, e é mais uma vez, não adianta nada. Ah, mas de segunda a sexta eu zero, mas domingo é dia da pizza. Não faz sentido nenhum, tá? Como eu disse aqui, há 10 anos atrás, realmente era difícil, porque não a própria não tinha opções, né? Hoje tem pão sem glúten, massas, né, que já são feitas de outros tipos de farinha de trigo, principalmente farinha de amêndoa, farinha de coco, farinha de arroz, que realmente você consegue dar essa versatilidade nas suas receitas para fazer pizza, para você fazer bolo. Então, assim, tem como. É só a pessoa realmente correr atrás, tá? Mas eu sei que parte da cabeça das pessoas, os meus pacientes falam, as mulheres, mas gente, a vida toda eu comi isso. E por que agora eu E estou agora não desenvolvendo? dá problema. Por que agora eu estou tendo isso? Água mole e pedra dura, tanto baixo que tem furo. Imagine ali, ó, um balde que você está enchendo ano a ano, mês a mês, você está enchendo ele, chega uma hora que ele transborda. E Exato. esse transbordar é que faz você começar a ter sintomas. O corpo já não aguenta mais, está tão inflamado que realmente ele vai começar a ter as manifestações. Enquanto o Exato. seu corpo ali o balde está enchendo, seu corpo está tentando combater aquilo, certo? Sim. E as pessoas, elas acham que só existe o pão na vida, né? Para você usar como carboidrato ali no seu cafezinho da manhã. E é muito engraçado quando o paciente chega no meu consultório, por exemplo, eu monto o plano alimentar para ele, eu costumo dar 5 opções de café da manhã, Uau. todas sem glúten. Aí a pessoa olha assim, nossa, mas isso tudo de variedade? Sim, a gente tem tanta coisa boa para consumir. E aí fica ali bitolado, né? Eu acho que é o senso comum. Ah, pão com manteiga, e não sei o quê. É o senso comum. E realmente, assim, o glúten, ele é extremamente inflamatório. A gente já tem isso mais do que provado. E eu falo muito isso. Principalmente quando a pessoa fala, ah, não quero abrir mão do meu pão. Cara, tem opções hoje no mercado e faça essa experiência. Fica 15 dias sem consumir. Tudo melhora. O corpo da pessoa vai desinchar. Isso é a primeira coisa. Aquela coisa de acordar com a órbita do olho todo inchado vai passar. Você tem a questão de você começar a ter o intestino funcionando um pouco melhor. Você dorme melhor quando você tira o glúten. Sua disposição durante o dia melhora. Quem é os riníters aí da vida, né? A galera que tem rinite por qualquer coisa, você zera isso. Então, assim, é uma coisa que eu falo que a gente deveria ter, assim, tinha que ter uma lei para tirar esse negócio de farinha branca aí. Só que a É, gente sabe que é a mais acessível e acaba sendo o que está girando o mercado ainda, né? Mas exatamente. vale a pena pensar nisso. E aí, Vanessa, entrando na parte um pouco mais científica, né? E é o que você colocou aqui. Por quê? Olha só, a inflamação começa ali a nível de intestino, né? Então você começa a afetar a sua microbiota intestinal, a quantidade de carboidrato, de açúcar que você vai consumindo, vai aumentando ali a sua inflamação, vai aumentando a resistência insulínica. Se aumenta a resistência insulínica, você começa a ter predominância estrogênica, que é uma das causas da endometriose, Sim, tem um acúmulo maior de estrogênio. Então, tudo tem um princípio. Então, é uma inflamação, né, que vai
sendo pontual ali a nível de intestino, que se torna sistêmica, que leva uma resistência insulínica que leva uma predominância estrogênica, e é isso. E aí não faz muito sentido a pessoa só, depois que desenvolveu a doença, tratar com enxugando gelo, né? Para começar essa inflamação, teve um início. Essa inflamação começou de hábitos de vida. Por isso que a gente está falando aqui tão abertamente de quais alimentos. E eu tenho certeza que mulheres que sofrem de endometriose por ser uma doença incapacitante, talvez já foram para médicos, ginecologistas e nutricionistas e não pegaram a informação correta. Às vezes vai no médico e fala assim, não, ó, você tem que mudar a sua dieta. Né? Mas, não, o que eu vou ter que tirar? Ou, tá, então vou procurar uma nutricionista. Aí vai na nutricionista, vai lá, a nutricionista nem fala, né? Vai falar assim, não, toma seu leite sem lactose, o seu pão integral, né? Você pode consumir de vez em quando, não é categórico. Fica ali em cima do muro mais voltado para uma comodidade do paciente, né? Porque é cômodo comer pão integral, é cômodo tomar leite sem lactose, porque é uma vida inteira você fazendo isso, né? Diferente de você ter esse rompimento do que você consumia antes e agora realmente você vai mudar esse padrão alimentar. E realmente é uma consciência que você vai despertando. E existe prazer, tá, pessoal? Às vezes a pessoa fala, nossa, pão sem glúten, não sei o quê, leite vegetal, bebida vegetal, tirar o açúcar. Existe prazer. Você só tem que treinar o seu paladar para tal. Né? Eu já convivo, eu já estudo a medicina integrativa desde 2012, então desde 2012 que eu mudei radicalmente minha alimentação, então já vão aí praticamente mais de 10 anos, 14 anos, então já tem bastante tempo que eu tirei o trigo da minha vida, que eu tirei os lácteos, que eu tirei o açúcar, e só tem melhoras. Né? Você percebe isso. E olha que eu não tinha sintoma nenhum lá atrás, zero sintomas. Mas eu fiz isso porque eu quero prevenir doenças. E eu sei que boa parte das mulheres aqui querem prevenir doenças, porque alguns tratamentos de endometriose é cirúrgico. Quem quer se submeter a uma cirurgia, né? Uma coisa invasiva, que depois você tem que tomar um antibiótico, que você tem ali que ficar de repouso, pode desenvolver uma trombose, né? Não estou falando aqui que você não deva fazer isso, nada disso, mas mudar os seus hábitos, né? Você tem uma mudança de hábitos, principalmente alimentares, que é o foco aqui, para você prevenir a doença, tratar e também prevenir outros tipos de doença, porque a resistência insulínica leva a diabetes, leva a longo prazo inflamação no intestino, leva a doenças autoimunes e várias doenças. O foco aqui, claro, é endometriose, mas a gente não pode deixar de falar que à medida que você tira esses alimentos, você também está prevenindo uma série de outras doenças. Muitas doenças cardiovasculares, a diabetes, gordura no fígado, doenças mais sérias, inclusive até o câncer, tá, pessoal? Doenças autoimunes e o câncer, que são as doenças que hoje, né, teoricamente, as pessoas têm muito medo, né? Fora as doenças cardiológicas. Então, a importância aqui dessa live de falar de alimentação focado para endometriose se estende também para outras doenças. Exatamente. E a gente vê, assim, às vezes as pessoas querendo ir fazer o inalcançável, né? Buscar o super alimento, sendo que, na verdade, o basiquinho você poderia começar desde agora, né? Que é a retirada desses alimentos aí. Tem uma coisa que o brasileiro, eu acho que durante muito tempo fez, por exemplo, eu vou comer o pão com um peito de peru embutido também, né? Que achava que isso era saudável. Então isso O já está quarto, mais... né? O quarto ali, a quarta categoria aí são os alimentos ultraprocessados, né? Os ultraprocessados, isso daí, que eles vêm com um combo. Você quer alterar sua microbiota, prejudicar ela, prejudicar uma inflamação, é o ultraprocessado, que além dele ter ali excesso de açúcar, tem excesso de sódio e dos realçadores de sabor, né? A base de glutamato, monossódico. Você tem ali vários corantes artificiais,
e adoçantes artificiais também. Então, é o tipo de alimento que ele vai entrar fazendo um estrago muito grande. Ele aumenta aquela inflamação, ele destrói a parte boa da sua microbiota, lá do intestino. E assim, aí você começa daqui a pouco a ter doenças autoimunes, como o doutor falou, né? Uma inflamação maior do endométrio, mais dor, mais desconforto. Quanto mais você tem esses alimentos na sua rotina, pior vai ficar. É, perfeito, viu, Maria? Então, são os doenças inflamatórios, são os alimentos processados. Você falou do café. Me fala aí do café, porque às vezes gerou uma ansiedade, uma aflição aqui das pessoas. Fala aí da sua percepção do café. Pois é, o excesso de cafeína também vai interferir nessa inflamação. Porque a gente o brasileiro ele é muito do cafezinho, né? Se você tomar seu cafezinho de manhã, um cafezinho à tarde, ok, mas o que a galera tá fazendo hoje em dia? Cafezinho, pré-treino à base de café, aí toma um energéticozinho lá no meio do dia, aí depois mais café. Isso vai proporcionar um aumento dessa inflamação também. Então a gente tem que tomar um cuidado, não é nem com o café, é o excesso de cafeína. Quando você vai lá e tem a possibilidade de tomar um café especial, você melhora um pouquinho esse parâmetro aí, porque aí você realmente está pegando alguns benefícios que o café tem. Agora, pegar cafezinho de supermercado e fazer esse combo todo aí, a gente precisa ter um pouquinho de atenção, sim. Exatamente como você colocou aqui. Não é só o café em si, é o excesso do café e outras bebidas que tem café. Existe esses café termogênico. Ô, Vanessa, eu atendi uma pessoa que tomava 3 doses daqueles cafés termogênicos, né? Três ao dia, um de manhã, à tarde e finalzinho da tarde, que era o super coffee, né? Tomava 3 vezes, fora isso, tomava o quê? Café. O café, fora o O café café. em si. E chegou relatando, nossa, né? Eu acordo à noite com o meu seu Apple Watch batendo 120, dormindo. Eu falei, não, filha, olha o tanto de cafeína que você está colocando no seu corpo, né? Sim, E acordava à noite, o café com o Apple Watch. E fora isso, fez uma endoscopia e uma gastrite ferrada, né? E aí vamos falar aqui bem abertamente. É por conta do café? Não, é o é excesso. o excesso. Excesso, né? Excesso de Exatamente. café. Então, fora que as pessoas ainda, tem algumas pessoas, eu espero que vocês não, adoçam café, né? Pega um café de péssima qualidade, de supermercado, extra forte, que aquele extra forte ali, tudo que tem ali é menos café, tem folha, pedaço de pau, e para tirar, para deixar alguma coisa comercializável, eles torram o café, eles queimam o café, né? Aí é dito um café extra forte, e esse café extra forte é extremamente amargo, um sabor que não é gostoso. Coloca o açúcar para tirar esse amargor e para tirar isso. O açúcar, o excesso de adoçante. Coloca lá o linha, coloca lá os outros adoçantes que são artificiais. Então aqui as pessoas têm que entender: pode tomar café? Pode, mas preferencialmente um café de boa qualidade, certo? Uma Exato. arábica, algo ali que é de uma torra moderada, não usar o açúcar e ter uma quantidade mínima, vamos dizer assim, uma xícara por dia, né? É o que eu faço. De manhã eu tomo Exato. uma xícara, 200, 300 ml, acabou, não tomo mais à tarde. Eu tinha esse hábito de ficar tomando café também, e realmente você vai ter várias melhoras no controle da ansiedade, na sua insônia, mas principalmente para as doenças inflamatórias, que foi muito bem dito Exatamente. aqui. Isso Mais aí. algum outro alimento, Vanessa? Então, Vamos. aí as pessoas estão escutando, pô, tirou o café, tirou o presunto, peito de peru, salame, tirou o pão e o queijo, esses médicos aí são doidos, Vamos né? comer o Eles quê, né? vão comer o que da vida, né? E aí, tem muita coisa que vocês podem comer, é o que a gente vai falar aqui, né? Mas é tão enraizado isso que às vezes a pessoa esquece, né? Que existe comida de verdade, que é esse o tratamento, né? A comida de Exatamente. verdade. Mas a gente esqueceu de falar de algum outro alimento que é campeão ali. Ah, fora o álcool, O né? álcool, né? O álcool eu É. acho que dispensa apresentações do álcool, porque o álcool vai fazer mal em qualquer
dose em qualquer momento e para qualquer coisa, né? Não existe dose segura de álcool. Isso já está mais que provado. Então, assim, você tem endometriose, você ainda. Ah, é só uma tacinha. E falaram que a tacinha de vinho todo dia faz bem. Isso é um mito, tá, gente? Não faz bem, não. A uva roxa faz muito bem para endometriose, a uva roxa. Agora, o vinho que tem álcool ali já não entra nessa paradinha, não. Então a gente As precisa pessoas têm que se entender, né? cuidar. Ah, não, mas a uva, o vinho tem resveratrol, mas tem álcool, né? Como você falou da É, uva roxa, tem resveratrol, que é um bate de antioxidantes, sim, que é um fitoativo muito top para tratamento de endometriose, para lipedema, porque realmente você diminui ali os processos inflamatórios, mas as pessoas confundem, né? Elas querem enxergar algo que não existe. Mas, pô, eu não tô tomando resveratrol aqui, mas, gente, tem um álcool, né? Então, assim, verdade. mas ninguém quer investir numa cápsula, ninguém quer investir num alimento, não. Prefere investir em comida, em algo que realmente é. E, credo ou não, álcool é um refúgio por boa parte das pessoas, né? Teve um dia estressante, um dia cansativo, ah, não, hoje eu mereço, segunda-feira, tá começando a semana, deixa eu dar uma relaxada. Aí quando abre o olho já é quinta-feira, aí a pessoa tá tomando segunda, terça, quarta e quinta, abre o olho já é final de semana, emendou a semana toda e é só uma Aí taça final de de vinho, semana vai mais. né? É só. Exato. E aí, ó, perguntou aqui, boa pergunta, né? E a carne vermelha, né? Carne vermelha, qual a sua opinião? E também do café descafeinado, tá? Fala aí para mim qual que é a sua percepção da carne vermelha, Vanessa. A carne vermelha, ela entra aí, ela não tá lá no top ruim, não. Né? Que a gente vê aí algumas dietas muito à base de carne vermelha, mas não é a melhor carne, melhor fonte de proteína para quem tem endometriose, não, tá, gente? Eu Concordo. prefiro muito mais as carnes brancas, principalmente os peixes, peixes de água profunda, né? Que tem ali uma quantidade de ômega 3 disponível bem legal. Então, são carnes que vão fazer um pouquinho, vão trabalhar a favor de diminuir essa inflamação. Legal. Nesse caso aí, eu prefiro. E quanto ao café descafeinado, eu prefiro o café em menos quantidade do que você ficar processando o café. Não sei qual é a sua Exato. opinião, doutor, mas Não, eu o que que eu prefiro. falo? Do café, se for um café descafeinado de baixa qualidade, esquece, Não né? adianta, isso Não aí. adianta. É isso, vai voltar no mesmo erro ali, né? De baixa Uhum. qualidade. Então, assim, então você pode consumir um café normal, que eu falo assim, né? Com cafeína, vamos dizer assim, mas de boa Sim. procedência. E tá tudo certo. Vamos dar o direcionamento do que realmente é. Não precisa inventar moda. E como você colocou a respeito da carne, eu tenho minha opinião. A gente listou o top 5 aqui, principais Uhum. alimentos. Às vezes o paciente é, vamos dizer assim, caramba, vou tirar o pão, vou tirar o leite, vou tirar não sei o quê. E a gente permite até a carne vermelha, certo? Sim. Para deixar a dieta um pouco mais versátil, tudo. Uhum. Então, assim, dentro de uma categoria, a carne vermelha, muito bem colocado, não seria algo que não encaixaria como a melhor proteína, Sim. certo? Porque existem outras carnes brancas, o peixe, o frango, os ovos, de uma maneira geral. Mas Sim. se for interessante, vale a pena retirar. Sim. Mas numa pessoa que a vida toda consumiu pão, leite, a carne ele entra ali como talvez uma salvadora, um prazer. Então aí tudo uma questão negociável. É o feeling ali Exato. do momento, né, Vanessa? Eu Exato. vejo isso do feeling. Então as pessoas elas querem ter algum momento de prazer. Às vezes a carne é, de fato, né? Às vezes a carne ali é o momento ali que a pessoa vai ter vai ter algum prazer ali da vida dela. Então, assim, para carne vermelha, Vanessa, eu retiro aqueles casos mais extremos, depois vou introduzindo. Mas é claro que a gente está falando aqui no que seria o ideal. A gente não está falando do meio termo, a gente não está É, dando o que é o ideal. Se for possível, tira a carne vermelha. Mas também, se não for, comer uma, duas vezes semana, também não vai ser aquele grande estrago, até porque a gente está contando aqui que as pessoas já tiraram os principais no topo exato. da lista, né? Isso E aí. aí falaram aqui a Henri Carter.
E a manteiga ghee e o trigo ancestral. Poxa, eu acho interessante, né? Só que não é todo mundo que tem acesso a isso. Não é todo mundo que tem acesso, né? Um trigo diferenciado, uma manteiga. A gente está falando aqui de pessoas que muitas vezes não têm acesso. Então, pode consumir manteiga ghee? Eu acho interessante. Pode consumir um trigo ancestral, um trigo aí de boa procedência, que tem menos glúten? Pode, mas de uma maneira geral, o que as pessoas têm acesso é manteiga em excesso, tradicional, e um trigo que lotado de glúten. Exatamente. Tem coisas que são, assim, exigências mesmo, que eu falo assim, que é sine qua non, tem que ter essa Isso. condição, que é o açúcar, o glúten e os derivados de leite de animal Processados, processados, e esses aí a gente realmente tem que zerar. zero. E tem aqueles igual a carne vermelha que dá pra gente ter de duas vezes na semana. Igual café, de boa procedência, Café pequenas também. quantidades. Então, Isso assim, aí. só o fato, resumidamente aqui, só o fato de você tirar o trigo, o açúcar, os lácteos, os processados, você vai dar um salto gigantesco no seu tratamento, assim como na melhora dos sintomas. E aí, se você já tiver uma melhora, e você vai percebendo que mesmo comendo carne vermelha 2 vezes por semana, tomando café especial, você vai ver que seu tratamento vai bem. E aí, se você perceber que mesmo tirando isso, e você manteve a carne vermelha e manteve o café, o que a gente faz? Topa tirar um desses dois e vamos ver como é que seu corpo se comporta? E é isso. Por isso do acompanhamento médico, por isso desse feeling, cada corpo responde de uma maneira. De uma maneira geral, tirando esses 4 principais alimentos inflamatórios, respondem em mais de 80%. Leite A2 seria mesmo menos caseína? Seria menos pior, mas não seria o ideal. É a mesma condição aqui, né? É a mesma condição. Então, às vezes a pessoa, ela quer achar uma alternativa, essa alternativa, ela é menos pior, não é a ideal, né? E a gente não pode ficar em cima do muro. É Não. 100% aqui, né? Então, é tirar 100%. Eu faço uma analogia quando o paciente é mais teimoso, eu gosto de fazer uma analogia. Eu falo assim, imagina você com conta-gotas de veneno. Isso. Quantas gotinhas você tomaria? 10 gotas leva à falência do ser humano. Quantas gotinhas você tomaria? Tomaria umazinha por dia, né? Para que correr esse risco, sendo que a gente pode fazer as trocas? E aí eu trouxe aqui uma infinidade de opções de alimentos para a gente substituir o que a Isso. gente tem aí. Então, assim, nas carnes, vamos optar aí. A gente tem uma coisa tão fácil e prática que é a tilápia, né? Eu amo tilápia no meu dia a dia, porque você passou um temperinho nela, colocou na airfryer ali 10 minutinhos, você já está com a sua carne pronta. Então, assim, você tem ali um ótimo alimento anti-inflamatório e vai substituir muito bem as carnes vermelhas e algumas carnes mais processadas. A gente tem as gorduras boas também, que a gente pode incluir no café da manhã, que você vai lá. Tem um abacatezinho com um salzinho, um ovinho mexido. Não tem. E no Vanessa, azeite. um azeitezinho por cima, pronto. Você tá ali com uma refeição completa, extremamente No- bem boa nutricionalmente falando, vai te dar saciedade para sua manhã inteira e não precisa de ter um pão ali na história, né? Se for para optar por um pão, pãozinho sem glúten. Pãozinho sem glúten. Eu sempre ensino meus pacientes a fazer o pãozinho de flocão de milho, que é super fácil de fazer. Tem o pãozinho de aveia, aveia sem glúten, que a gente encontra aí no mesmo preço da aveia normal. Então, assim, não tem por que você usar, né, uma aveia que tenha glúten. Então, dá para a gente mexer bem aí, ter uma variedade de alimentos, né? Sem precisar só cortar. Na verdade, a gente acaba incluindo alimentos aí que não estavam na rotina. Exato. Legal, Vanessa. Então, falamos das gorduras boas, falamos de substituir. Tá, e aí aquele paciente assim que é aversão à fruta, né? Por que a gente tem que incluir frutas na, na alimentação, né? E depois eu quero saber da sua opinião das frutas, por que ela é interessante a fruta
e depois eu vou responder essa pergunta que é fenomenal, em relação ao jejum mais endometriose. Pô, legal. Legal. Legal essa pergunta. E uma outra pergunta do Vinícius, o que é fato ou fake na alimentação? A gente já está falando de uma maneira geral aqui, né? Porque, enfim, existem alguns médicos e nutricionistas que fazem um desserviço muito grande de informações inadequadas nas redes sociais, né? Enfim, eles falam o que o paciente quer escutar e o que conforta o coração do paciente, né? Ah, não, doce de leite tá tudo certo, pizza uma vez por semana tá tudo certo. Tá, em qual condição? Então, assim, aqui a gente não é meio termo, né? E não é terrorismo alimentar, como a gente colocou aqui. Tem como você substituir a altura e ter, sem dúvida, um tratamento e uma vida que é prazerosa. E eu gosto, eu amo quando o paciente chega, igual ontem o paciente falou para mim, Wesley, isso que nesse acompanhamento de 2, 3 anos para mim, né, que você mudou minha mentalidade, que você mudou esse padrão de consciência de alimentação, para mim eu não encaro como dieta, eu encaro como estilo de vida. Quando a pessoa fala isso, eu falei, virou a chave, acabou, né? Por quê? Porque ela sabe que independente, eu vou saber também, né? Que independente se ela viaja ou não, se é carnaval, se é final de ano, se é feriado, se é aniversário, ela vai fazer boas escolhas alimentares. Ela vai saber fazer essa substituição. Ela vai saber. Então, sem sofrer, mantendo uma constância. Diferente de uma pessoa que pega essa informação, segue por 3 meses, 4 meses, ela tem uma melhora, depois relaxa. E fica nesses altos e baixos. Então, quando tem essa virada de chave, o paciente fala, não, para mim está claro que esse é meu novo estilo de vida. E, doutor, para mim está sendo prazeroso. Eu colhi tantos bons benefícios, eu tratei minha doença, eu emagreci, a minha qualidade de vida é outra, que eu não quero abrir mão disso. Eu não quero ser escravo dos meus desejos, né? E aí, e eles falam, a regra é não comer, a exceção é comer. Quando o paciente fala isso, eu fico legal, porque a exceção é de vez em quando, de vez em nunca. Mas a regra está ali, ó, seguindo esse padrão, sem alimentos inflamatórios. Então, é importante as pessoas entenderem aqui. Vamos lá, voltando à dúvida aqui, a gente estava falando de quê? Né? Falando de fato, alimentação. Dos alimentos, né? Você tinha perguntado das frutas. Frutas, Porque fala as das frutas são frutas para mim. importantes. As frutas, elas são ricas em fibra, né? Fora os fitoquímicos que existem ali, que são antioxidantes. Então, principalmente quando a gente vê a frutinha com a cor mais avermelhada, pro roxo também, são as que vão ter maior benefício para quem tem um processo inflamatório de endometriose. Eu destaco muito aqui a uva vermelha, a uva rosa, né? E também as frutas vermelhas em geral, que são frutas que são ricas nesses fitoquímicos. Uma outra coisa também legal que a gente precisa ter noção são as frutas que possuem as gorduras boas, como a gente já falou aí do abacate, né? Sim. Do avocado também. Então, assim, vale a pena a gente ter isso na nossa rotina. Legal, Mulheres Vanessa. que não querem sentir dor, aproveitem dessas frutinhas aí. Eu vou falar mais abertamente. Mirtilo, fantástico, certo? De frutas vermelhas e amora. Eu sei que é difícil de achar e pode falar, mirtilo é caro. Realmente é uma fruta importada. Uma bandejinha, às vezes, custa de uma vez 15, 20 reais, dependendo da época do ano, né? E quando você fala de fitoquímico, né? No sítio do meu pai agora, eu até publiquei nos meus stories, eu fui no sítio do meu pai no carnaval, lá tem um pé de amora, levei o meu filho para colher. Vanessa, é impressionante. Só o fato de eu tirar a frutinha, pegar com a mão, tá? Eu não amassei, não fiz nada, só peguei a fruta, fui pegando. Colhi uma xícara. A minha mão ficou pintada. Aquilo ali é rico em fitoquímico ali. É lotado, como se fosse, é um corante natural. É isso que realmente faz toda a diferença. Ali, ó, são fitoquímicos que para combater inflamação, para combater ali processo inflamatório, diminuir o estresse oxidativo. Aí muitas pessoas falam, e o resveratrol? Lindo, maravilhoso. Às vezes a pessoa não quer investir em suplemento,
mas você investe em alimentação. Então, mirtilo, amora, a uva vermelha, falamos aí do abacate como gordura boa. Que mais? A romã entra também. Sim. E a gente vê muita gente falar sobre isso. Ah, a vovozinha sempre falava, faz um chazinho de romã que vai melhorar essa cólica, faz um É chazinho da folha da verdade. amora, né? É, Então, isso aí hoje a gente tem tudo comprovado, né? Rico em é. antioxidantes, rico aí em vários elementos aí que vão fazer muito bem para a saúde dessa parte do endométrio. E dentro da parte aqui dos vegetais, Vanessa, acho que é isso aqui que a gente também tem que falar. Isso. Vegetais, quais vegetais você acha interessante? O que a gente pode estar utilizando de comida de verdade aqui? Para as pessoas terem, né, essa versatilidade. Quais vegetais Exato. principais aqui? Eu começo aqui com os crucíferos, né? Que são Uhum. o brócolis, a couve-flor, esses que são as arvorezinhas, né? Que a gente fala. E ele tem uma particularidade, tá, gente? A digestão dos crucíferos começa com a amilase salivar. Então, a gente precisa mastigar muito bem esses alimentos, que a digestão vai começar aqui na boca, muito mais do que lá no próprio estômago e intestino. Então, mastiguem bem os brócolis e tenham isso na rotina. Couve-flor, gente, couve-florzinha ali, ó, serve como base para fazer o tal do arroz de couve-flor, super leve, super baratinho de caloria. Para quem ainda quer deixar o shape em dia, né? A couve-flor ela é uma ótima pedida. A gente tem o repolho, tem vários alimentos aí, vários vegetais que estão dentro do nosso cotidiano. Eu acho que não são alimentos diferenciados, né? Eu acho que está bem normal na nossa rotina, mas você precisa dar essa atenção. Sempre mastigar bem para a gente conseguir absorver o máximo possível ali do que ele tem de bom para oferecer. Legal. Aí, fora que isso é rico em fibra, fibra é interessante para a microbiota intestinal, que é rico em prebiótico para alimentar ali a microbiota intestinal. Então, é uma machadada para duas coisas, né? Você está nutrindo o seu corpo, diminuindo o processo inflamatório e você está fornecendo fibra para a parte intestinal. E vamos ser sinceros, pessoal, você acha fibra no pão? Ah, mas é pão sem Pão integral. pão integral, mas tem glúten. Você só acha nutriente, macro e micronutriente em comida de verdade. Você não acha no pacotinho, em produtos industrializados. Pode até ter, mas é enriquecido. Eles adicionam, não é naturalmente. E vamos falar abertamente aqui, mesmo às vezes a pessoa comendo alguns alimentos de comida de verdade, às vezes não supre a necessidade geral. E aí tem que recorrer a alguma suplementação, né, Vanessa? Aí, se tratando de suplementação, semana que vem eu vou fazer a live com a doutora Maria Eduarda, que é endocrinologista. A gente vai falar com essa visão aqui mais hormonal da endometriose. Vamos falar de suplementação, tudo. E não só isso. Depois, um dia, que dia? Já deixando aqui os avisos prévios para vocês. No dia 24, eu faço com a doutora Fabiola, que é ginecologista, que ela vai falar uma visão ali mais a saúde da mulher, da endometriose. Legal? Então, vamos lá, fechando aqui com chave de ouro, Vanessa, falando dos alimentos. Ah, mas café da manhã, a Vanessa falou, né? Pãozinho, ou sem glúten, ou você pode fazer um pãozinho de farinha especial com ovo, abacate e azeite. Na hora do almoço, você come uma carne magra, uma tilápia, que a Vanessa adora. Você coloca folhas com sementes, certo? E vegetais, pode fazer um arroz de brócolis, tudo. A gente não está falando nada mirabolante, a gente está falando de comida de verdade. Baixo custo, meu povo. Baixo custo. Baixo custo. Porque tem paciente que fala, doutor, eu não quero saber de leite de não sei o que lá, de não sei o que lá, semente que você só encontra não sei aonde. Não. Gente, tudo que a gente está falando aqui, você vai no sacolão ou na feira da sua casa, no supermercado, você encontra tudo isso aqui, certo? E aí, chega à tarde, a pessoa pode fazer um snackzinho, pode fazer... eu gosto muito do shake, você pode bater uma proteína vegana, com uma fruta, ou com minha fruta.
as próprias oleaginosas e o almoço e o jantar. Muitas vezes a pessoa pode estar repetindo o almoço ali, comendo uma proteína, vegetais. Então, comer comida de verdade. E isso é prazeroso, você está nutrindo o seu corpo e você está desinflamando ele, certo? E falando da parte médica, como que eu sei que a endometriose está melhorando, Vanessa? Como é que eu sei que ela está melhorando? É simples, né? Como é que eu sei que está melhorando? Eu acho que toda mulher já tem essa percepção quando começa o tratamento a fazer efeito, né? Que você reduz as dores e, e é o primeiro sintoma. Por isso que eu falo assim, cara, o que você prefere? Você prefere substituir esse pão de manhã cedo ou sentir essa dor todo mês, o tempo todo? Né? Então eu acho que é muito básico. Então, quando a pessoa começa a diminuir esse fluxo menstrual diminui, a questão das dores, toda a parte ali de inchaço que a pessoa passa, né? Ela acaba ficando geralmente com o abdômen um pouquinho mais distendido que o normal. Isso, para mim, já são indícios que ela já está diminuindo essa inflamação. Então, Vanessa, da parte. Então, a gente vê que clinicamente a mulher sente menos dor, menos distensão abdominal, a cólica está mais tranquila. É isso. Pronto, a gente sente que lá clinicamente, mas laboratorialmente também. Como? O PCR, os marcadores inflamatórios, diminui, né? A parte da insulina cai, né? Ela melhora todos os parâmetros inflamatórios e, pasmem, quando vai fazer um exame de imagem, diminuiu aqueles focos. E aí o médico, que uma vida inteira tratou, vai falar assim, meu Deus, mas você está tomando anticoncepcional? Às vezes a mulher parou de tomar anticoncepcional, só com a alimentação mudou laboratorialmente, clinicamente, e o exame de imagem. Aí a gente solta fogos e comemora que a vida realmente é maravilhosa, mudando aí esse padrão alimentar. Com certeza faz toda a diferença, né, Vanessa? Faz sim, e o fato da mulher, quando a mulher consegue fazer esse desmame do anticoncepcional, então, só É. quem é mulher sabe, tá, gente? Que como muda a qualidade de vida dessa pessoa. Você dorme melhor, você não ganha peso com tanta facilidade, você começa a ter mais disposição, a libido melhora. Uma coisa que a endometriose destrói na mulher é a libido, porque ela tem um desconforto na hora da relação sexual. Então, Porque, assim, o fato dela voltar a namorar, gente, né? A gente não, merece. Vanessa, para piorar, a mulher ainda toma anticoncepcional que bloqueia a testosterona, É, aí né? que vai São ficar vários triste problemas mesmo. aqui. Eu tenho umas duvidazinhas para a gente finalizar aqui. Foi muito pertinente essas dúvidas que eu abri a caixinha de pergunta ontem e perguntaram aqui para mim, tá? Eu tenho endometriose severa. Minha filha de 21 anos sente muita cólica e pode ser endometriose? Sem dúvida, né? Então, o diagnóstico, como a gente falou que é clínico, laboratorial e exame de imagem. E ela fez uma pergunta, olha só que interessante. Doutor, sobre endometriose, a cirurgia resolve 100%? Minha filha fará a cirurgia dia 23 do 3. Bom, vamos lá. Você fazer cirurgia, não estou falando que não seja importante nada disso, mas beleza. Vamos dizer que ela fez a cirurgia, ela tirou os focos ali da endometriose. Quem garante que esses focos não vão surgir depois? Quem garante aqui? E aí a importância que a gente acabou de falar aqui, de você mudar o seu padrão alimentar. Por que surgiu? Esse é o questionamento. Mas por que surgiu? Tá bom, surgiu. O tratamento foi diagnosticado que tem que ser cirúrgico? Beleza. Tirou os focos, limpou ali a parte dos focos na bexiga, o que seja. Infelizmente, né? É uma cirurgia que pode ser por vídeo, tudo, mas não deixa de ser uma cirurgia. Mas e o depois? Né? Quem garante que não vai surgir? E aí, realmente, você tem que mudar o padrão de alimentação. É tudo que a gente falou na nossa live aqui, tá? Isso aqui é o mais importante. Tirou os focos e você vai... Como você vai conduzir daqui para frente? Legal, Vanessa? E a última dúvida aqui, o Implanon pode ser usado porque tem endometriose? Que é aquele... É como se fosse um implante hormonal, né? É um implante hormonal que você coloca aqui. Você só está mascarando o problema. Aliás, você só está enxugando gelo, como a Vanessa mesmo falou aqui. Então, você colocar um implante hormonal, você não está atuando na raiz do problema. Você só está enxugando gelo. Você só está mascarando
os sintomas, você está tratando os sintomas e simplesmente você não vai resolver, certo? Pode, com certeza, melhorar sintomas, pode melhorar, com certeza vai melhorar. Mas o ponto é, quais são as consequências que você vai ter implantando e fazendo esse implanon aqui? Claro, diminui sua testosterona, vai aumentar a celulite pra caramba, vai inchar. Você vai ter outras consequências. Você pode até melhorar os sintomas da endometriose, mas você vai ter outras consequências desse implante hormonal desse hormônio, né? Celulite, perda de massa magra, uma série de coisas. Então você só está trocando os problemas. Eu posso até resolver o problema da endometriose, mas eu vou ter outros tipos de problemas. Exatamente. E eu acho assim, a gente, por mais que você tenha uma predisposição genética, tenha um cunho genético na situação, o problema está no estilo de vida, porque você vai lá e entrega assim, ó, a minha predisposição é essa, eu preciso só dessa tampinha aqui, você vai lá e entrega com a alimentação, né, ruim, com alimentação à base de ultraprocessados, açúcares, glúten e derivados do leite de animal. Então, tudo vale, o que vai valer realmente aí 100% é a gente mudar o estilo de vida dessa família como um todo. A gente viu aí o padrão. A mãe teve endometriose e a filha já vai fazer uma cirurgia. Será que a matriz alimentar dessa família está como? Exato, Né? perfeito, bem Aí o colocado. marido não tem a endometriose, mas vai ter um outro problema associado ao consumo desses alimentos. Bem Então, provável, fiquem um de olho, aumento tá, da gente? circunferência abdominal, uma esteatose hepática e por aí vai. Então, enfim, Sim. muito bom esse alerta aqui, Vanessa. Mais alguma outra consideração? Acho que a gente falou muito bem aqui, né? Falam muito e falaram aí do jejum intermitente também no tratamento. Sempre, gente, o jejum intermitente, principalmente acima aí das 16, 18 horas que a gente começa a fazer uma autofagia, sempre vai ser muito bem-vindo, principalmente, né, no tratamento de uma doença inflamatória. Eu acho que precisava a gente falar um pouquinho disso daí. É, Sei que estourou um pouco o tempo, mas fica assim, o valendo. jejum, ele, por si só, quem me acompanha aqui sabe que ele encaixa em vários tipos de tratamento de doenças inflamatórias. Porque você atua ali diminuindo as citocinas, as prostaglandinas, você vai fazer uma autofagia, vai fazer uma limpeza, mas só que não é só jejuar, é o que você vai levar como janela de alimentação. E Exato. aí a gente falou aqui nesses praticamente uma hora e pouquinho, de quais alimentos você tem que introduzir, comida de verdade. Então, assim, você mudou sua alimentação, tirou tudo que é inflamatório, tirou queijo, lácteos, de maneira geral, açúcar, você está nutrindo, comendo comida de verdade. Se você realizar o jejum, você potencializa mais, você otimiza mais o seu tratamento, certo? Então, é uma ferramenta que, junto com a mudança de estilo de vida, potencializa demais, certo? Ah, mas eu só quero fazer jejum e não mudar minha alimentação. Sinto lhe dizer que o tratamento vai ser meia boca. Pode até melhorar, mas vai ser meia boca, não vai resolver. E aqui a gente não fica em cima do muro. Ou é tudo ou é nada. Então, faça o que tem que ser feito, né? Uhum. Legal? Muito bem Melhora a colocado. resistência insulínica e tudo vai. Melhora a predominância estrogênica, Sim, jejum é fantástico. Vanessa, muito bom estar com você aqui. Obrigado, tá, pela sua presença, tá? Sempre muito bom, enriquecendo. Obrigado pela sua disponibilidade. A gente vai deixar eu essa que live agradeço. salva. E semana que vem eu vou fazer a live com a Maria Eduarda, nossa grande amiga e parceira da Clínica Schunk. Vamos falar do aspecto Uhum. mais hormonal ali da endometriose, com a visão dela como médica. Legal? Exatamente. Um prazer estar aqui. Muito obrigada. Beijo, tchau, tchau, viu? Tchau, tchau.